Bom dia! Em 2016, eu tirei o ano sabático. Diversos motivos aconteceram para me levar a tirar esse ano sabático. E um deles, eu queria descobrir qual era a minha verdadeira paixão, aquilo que me faz acordar todo dia de manhã com alegria para fazer. E eu descobri que o que eu mais gosto é de criar um ambiente onde as pessoas possam ter encontro com Deus, encontro consigo mesmo e encontro com os outros. E eu fiquei pensando, uma cafeteria? Lógico, as pessoas gostam de convidar as pessoas a tomar um café, gostam de conversar, um ambiente agradável, por que não? E aí, vamos começar a fazer, vamos lá. Como é que a cafeteria vai se chamar? E aí eu vi em Mateus 13, versículo 31, 32, o trecho que falava assim: E contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor dentre todas as sementes, quando cresce, torna-se uma das maiores plantas e atinge a altura de uma árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. Eu gostei tanto desse trecho, porque o grão de mostarda diz que ele é bem pequeno mesmo, mas uma vez plantado, ele vira uma grande árvore e acolhe todas as aves do céu que fazem ninho. A palavra, em outras versões, tem, nessa versão não, mas em outras, diz a palavra de acolher todas as aves, quer dizer, sem exceção, e também ninho. Ninho, para mim, é uma casa, é um lugar gostoso. Então pensei, pronto, é isso aí, vai se chamar Café Grão de Mostarda. E assim ficou. Inauguramos em novembro de 2017 e estava pagando as contas. Aí, de repente, começou a pandemia e nós tivemos que fechar no dia 20 de março desse ano. Depois de umas 5 semanas fechado, eu tive um sonho muito, muito horrível. Estava anoitecendo, eu tinha que voltar para a cafeteria, só que a cafeteria já estava fechada há umas 5 semanas. E no sonho eu estava entrando para pegar um documento e de repente eu encontrei milhares de ratos no café. E os ratos, quando me viram, vieram em cima de mim e começaram a fazer xixi, cocô, e eu estava gritando, gritando, só que no sonho não saía a voz. Mas eu fazia tanta força para gritar, para fugir daquele lugar, que eu amanheci sem voz. Passaram-se mais ou menos 65 dias depois, ainda na pandemia, nenhuma circunstância diferente, mas eu tive um outro sonho 3 dias atrás. Nesse sonho, eu estava amanhecendo, eu vi meus filhos no café e eu estava indo em direção a uma janela para abrir para os clientes. Então, do lado de lá, os clientes ainda não tinham visto, não me viram ainda, mas eu podia escutá-los. E eu estava escutando eles falarem assim: ai, que bom que o café vai abrir de novo. Esse lugar é tão, tão... E eu pensando, o que será que eles vão falar? Isso no sonho. Eles falaram, é tão energético. Eu até dei risada. Depois, quando eu abri a janela, eles continuaram a falar entre eles, tudo, mas com elogios do café. E eu amanheci muito bem, podendo falar, amanheci sorrindo. O que foi que aconteceu nesse intervalo de mais ou menos 65 dias para que nenhuma circunstância mudou, mas o que fez com que antes eu tivesse um sonho tão terrível e agora, 3 dias atrás, eu tive um sonho tão legal, tão esperançoso, com tanta fé, né? E eu fiquei pensando, não. Sonhos
para mim, eles são importantes. A noite, para mim, tá? É como se eu organizasse as ideias, sem meu controle, mas o cérebro, ele se auto-organiza, e de algum modo, o que tem dentro, internamente de mim, ele vem à superfície e eu consigo ter acesso. Então, eu gosto até de ficar escrevendo os meus sonhos, sabe? Às vezes eu penso até se não são insights, assim, de Deus mesmo, de alguma coisa que eu tenho que consertar ou algo. Mas eu gosto de pesquisar sobre os meus sonhos, isso é uma coisa minha. E aí eu, pensando sobre café grão de mostarda, eu pensei, eu vou procurar na Bíblia outras passagens que falem sobre a semente grão de mostarda. E eu achei em Lucas 17:6. E Lucas 17:6 diz, Jesus respondeu, se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta amoreira, arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. Sei, que interessante. Mas é outro contexto. Enquanto que em Mateus 13, o contexto, para mim, né? O versículo dá a ideia de acolhimento, de encontro. Essa passagem, o versículo 6, ele fala sobre fé, sobre tamanho ou qualidade de fé. Pensei, vamos lá, vamos ver o que esse versículo está trabalhando. Eu fui um pouquinho mais para frente e pensei, não, mudaram de parágrafo, é outra ideia. Então vamos ver um pouco atrás. E eu também fiquei muito surpresa. Então, em vez de me apegar somente a Lucas 17, de 1 a 6, somente Lucas 17, 6, vamos ler Lucas 17, de 1 a 6. Jesus disse aos seus discípulos, é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar, mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem. Seria melhor que ela fosse lançada no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço do que levar um desses pequeninos a pecar. Tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. Ele respondeu, se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta amoreira, arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. E vamos orar. Bondoso Deus, cremos na Tua Palavra e cremos que o Senhor tem diversas maneiras de falar com a gente. E essa é uma maneira. Então, por favor, fale conosco em nome de Jesus. Amém. Bom, o versículo 1, né? Jesus disse aos seus discípulos, é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar. Ou, é inevitável, não tem como você não pecar. Não tem como você fazer as coisas perfeitamente todos os dias, 24 horas por dia, 7 dias por semana. É inevitável, você vai errar. O erro faz parte da vida, é uma realidade. Então a gente vai errar. Mas, ai da pessoa por quem elas acontecem. Uau! É uma repreensão, né? Tá. Você vai errar, mas tome cuidado com os seus erros. Que tipo de erro você vai fazer? Eu tenho, às vezes, uma máquina meio quebrada em mim, que, de repente, do nada, eu começo a lembrar de coisas erradas que eu fiz. E muitas vezes eu tenho que distinguir que essa voz
Pode ser que venha de mim, mas pode ser que não venha, mas venha de um ser externo. Pode ser que seja do mal mesmo, né? E geralmente são acusações que fazem com que eu me sinta muito mal. Do tipo assim, olha, naquele dia, aquela pessoa falou assim, e você respondeu torto. Eu sou uma pessoa que tenho que aprender a não fazer brincadeiras que pode parecer engraçado, mas pode também ofender. Então, muitas dessas acusações acontecem de Esther, você não precisava ter falado assim, né? E você falou. E eu fico me martirizando depois. Ai, meu Deus. Ou então, às vezes, são acusações. Olha, você julgou a pessoa assim e depois você viu que não era. Viu só? Você errou, né? E aí eu, ai, errei. E aqui diz, né, puxa, no versículo 2, seria melhor que ela fosse lançada no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço do que levar um desses pequeninos a pecar. Pronto. O que é pedra de moinho? Para quem não sabe, tem pedras, são pedras mesmo maciça, que são utilizados para moer o trigo, né? Moer os grãos, e a pedra é pesadíssima. E aqui diz que é melhor que se você fizer pecar pequeninos, o que esses pequeninos são? Ou crianças, ou pessoas novas na fé, né? E se você fizer um mal a eles de modo a tropeçar, de modo a que eles caiam, se machuquem e fiquem magoados e não consigam mais levantar, é melhor que você coloque essa pedra de moinho e você se jogue ao mar. Nesse ponto, não é para todo mundo fazer isso, porque eu acho que não vai ter pedra de moinho suficiente na terra para quem faz coisa errada se jogar no mar. Não vai. Mas Jesus está querendo mostrar aqui a severidade do pecado, de coisas erradas. De que o mal, ele realmente é uma coisa muito feia. E é para a gente evitar pecar. Porém, o que me salva é que toda vez, né, que vem esses pensamentos ruins e quando eu percebo que não me faz nada bem, eu falo, não, mas Jesus me perdoou, Deus me perdoou. E eu tento consertar com a pessoa. Se der jeito, eu tento falar com a pessoa, talvez ficar se justificando não é muito legal, mas tentar consertar. Mas o que realmente salva a minha sanidade mental é pensar, não, Jesus morreu na cruz pelo meu pecado. E eu peço perdão a Deus, eu peço perdão para a pessoa, e a gente espera, fica torcendo para que fique tudo certo e mais um dia de vida. Só que no versículo 3, não é você pecando com os outros, mas os outros pecando para você. É outra via. Tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoe-lhe. Então, se alguém fizer alguma coisa errada para você, não é para você deixar assim também. Jesus diz, repreenda-o. Avise ele. Olha, você está fazendo uma coisa errada, está fazendo contra mim. Não é assim, né? Então, é para avisar a pessoa que fez isso para você. E se ele se arrepender, se ele pedir perdão, é para você perdoar. Ora, que interessante, né? Isso é muito bom. Versículo 4. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe. Agora a coisa ficou, né? Pegou. Existe uma passagem similar
em que Pedro ele pergunta para Jesus, quantas vezes eu devo perdoar, né? O normal lá na tradição judaica é 3 vezes, e ele, querendo se mostrar muito bom, ele fala 7 vezes. Aí, naquela passagem, Jesus diz, não, 70 vezes 7, quer dizer, toda vez. Mas aí não dá, né? Muitas vezes a gente confia no nosso cônjuge, mas por melhores que eles são, por melhor que o cônjuge ele também é humano, ele vai errar, é inevitável. E se você falar para ele, não é para ficar quietinho, um ponto negativo para ele, mas se você chegar e falar para ele, explicar, e ele tem razão, me perdoa? Perdoa. 7 vezes por dia? Não, 70 vezes 7. Como assim, Esther? Por exemplo, com seus filhos. Às vezes é mais do que 7 vezes por dia que você vai chegar no seu filho, na sua filha, e você vai falar, não é assim. Você tem que fazer assim, assim, assim. E a criança, entendendo, vai pedir perdão para a mamãe vai perdoar, o papai vai perdoar. Podem existir casos que são realmente muito complicados. Por exemplo, você fala, mas a pessoa não reconhece. Ou não é nem sua família, por exemplo, o pediatra. Você vai confiando que o médico do seu filho vai dar o remédio certo, mas ele erra e a gente fica irado. Existem casos em que é complicado você lidar e você ter que perdoar, né? Então, o que acontece aqui? Do mesmo modo como Jesus me perdoou, do mesmo modo quando eu peço perdão para as pessoas, eu também devo perdoar. Porque eu sou perdoado por Jesus, eu posso perdoar as outras pessoas. Porque eu sou amado por Deus, eu posso amar as outras pessoas. Porque a gente também peca, a gente também erra. E bastante. E bem mais de uma vez por dia. E a gente também sempre espera ser perdoado. No versículo 5, os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. Agora a pergunta, o que fé tem a ver com perdão? Vai ver que, do mesmo jeito, né, como nós ficamos perguntando assim, gente, perdoar aquele sujeito, toda vez que ele pedir perdão, não, 1, 2, 3 vezes, mas outra vez eu não vou conseguir. Tem muita gente que chega e fala para mim, Esther, você não faz ideia do que a pessoa fez. E às vezes eu escuto, a pessoa fala e eu vou ter que concordar. Realmente, é muito difícil perdoar. Mas porque Jesus nos perdoou, se a pessoa pede perdão para você, é para perdoar. Não, muitas vezes a pessoa fala, não, eu não consigo. E aí qual que é a oração que tem que ser feita? Senhor, aumenta a nossa fé. Como assim? Deus, ele não é o Deus do impossível? Então, quando a gente não tem mais a capacidade de perdoar, quando a força humana já chegou no limite, então a gente pede ao Deus do impossível para que mude o nosso coração, para que a gente consiga perdoar. Então, nesse caso, tem tudo a ver fé com perdão. E para encurtar a história, sim, naqueles 65 dias entre meu primeiro e o segundo sonho, aconteceram coisas sim comigo. E incrivelmente tem a ver sim com o perdão. O sonho foi de domingo para segunda.
E aí me autoanalisando, horas, veja só, no domingo eu tive uma conversa. E nessa conversa foi levantada uma questão de algum tempo não trabalhado. E eu pude perdoar, né? Se a pessoa pediu. E o engraçado é que não tem nada a ver. Mas você vê como internamente a cabeça da gente é, né? Como funciona a nossa alma. Não tem nada a ver. Mas eu tive um sonho muito bom. É como se os sentimentos, a mente se organizassem, deixasse de perder a energia com coisas ruins e focasse numa coisa boa. Aumenta a nossa fé. Se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, pode dizer a esta amoreira, arranque-se. Então, Jesus, ele não está falando para a gente desmatar as amoreiras daqui e se jogarem no mar. Não é para a gente ficar fazendo mágica, shows de aparecer, né? Olha o tamanho da minha fé, eu consigo fazer isso. Não é. Mas crer que ele pode mudar o nosso coração para perdoar. Crer que Deus se importa com você, comigo. O Deus do invisível, mas é real, se importa com você, se importa comigo, e é tão bondoso que ele responde sim. E se a gente tiver essa convicção pessoal, Deus responde sim. Ter certeza, ter fé que ele está presente. E quando colocamos a nossa esperança nele, ele não nos decepciona, ok? A gente então perdoa as pessoas do fundo do coração e essa possibilidade acontece porque nós fomos perdoados, porque a gente também erra com as outras pessoas. Então, tudo que a gente pede vai ser respondido? Se a gente pedir as coisas certas, sim. Mas muitas vezes a gente pede coisas erradas. Então, Deus, ele sabe em como responder para a gente. No meu caso, foi um sonho lindo, maravilhoso, mas eu também tenho certeza que se ele não responder do jeito do meu sonho, ele vai responder de um jeito melhor ainda, porque ele quer o meu bem. Você quer tentar isso também? Você tem um peso pesado que tem carregado por falta de perdoar ou de pedir perdão? Você gostaria de mudar o seu foco de um anoitecer para um amanhecer? Peça para o Deus do impossível. E vamos orar. Deus bondoso, obrigado porque o Senhor conhece como funciona a cabeça da gente, sabe o que passa no nosso interior e de uma maneira incrível o Senhor responde, organiza e tudo pode acontecer do jeito como o Senhor sonha e sempre da melhor maneira. Ajuda-nos, Senhor, a aprender a perdoar e a ser perdoado. E aumenta, Senhor, a nossa fé. Em nome de Jesus. Amém.